O presidente Sérgio Coelho está conosco, Sérgio Batista Coelho, presidente do Atlético, está conosco aqui. O presidente, eu já primeiro dou um grande abraço, agradeço por ter aceitado o nosso convite, e eu já vou mandar uma pergunta fácil para o senhor responder, fácil, presidente. Quer dizer que numa tacada só vem Edenilson, Ferreirinha, Douglas Costa, Pavon, Otávio e Fábio Gomes, presidente. Bom dia. Bom dia, Everton, bom dia, CJ, bom dia a todos os amigos aí da 98. A pergunta é fácil, não. A resposta realmente foi curta e grossa. O presidente, mas aqui, mas nenhum desses, presidente, não vai ter um presente de Natal para a torcida. O senhor pode aproveitar a grande audiência do programa para anunciar, poxa, o torcedor está esperando o presente de Natal, presidente. Porque é o seguinte, eu estava até conversando com o Cabido aqui, o Cabido estava me dizendo que tem uns amigos dele que quando ficaram sabendo que você participaria conosco aqui, disseram para ele, ô Cabido, fala com o presidente que tá complicado, já vai para alguns dias, já tem alguns dias que o Atlético não ganha nada, presidente. Mas deixando a brincadeira de lado, né? O que acontece, assim, no nosso entendimento, o nosso time está montado, bem montado, entendemos que temos 2 grandes jogadores para cada posição, em algumas das posições a gente tem até 3 jogadores. Então, o que acontece hoje no Atlético faz parte do nosso planejamento. O departamento de SIGA, que é o departamento de Centro de Informações do Galo, ele assiste 3.000 jogos, para se ter uma ideia, né, por ano. E a gente vai mapeando os jogadores que possam vir para o Atlético e a gente assiste e vai analisando, estudando aqueles jogadores que a gente acha que pode vir. Mas sendo bem realista, nós já temos uma folha que está dentro do que a gente planejou anteriormente, né, a folha de pagamento, e nós não podemos trazer mais jogadores por essa razão e também porque vai desmotivar os outros jogadores que estão aqui. Se você começa a trazer, tem 3 laterais esquerdos de alto nível, tem 3, 4 goleiros também, as coisas vão se complicando na gestão de pessoas também. O que a gente faz é ter alguns jogadores aí mapeados, sendo acompanhados, e caso venha alguma proposta interessante para o clube e para o jogador, em algum caso específico, né, nós podemos, de repente, fazer uma negociação e a gente já sabe quem trazer. Não esquecendo que nós já estamos trazendo 3 jogadores, né? Que é o Ademir, o Guilherme Castilho, que foi um dos grandes jogadores aí do campeonato, né? Muito desejado por muitos clubes, principalmente por alguns clubes aí do sul do país, e também o Vitor Mendes, que foi muito bem no Juventude, né? E é um grande zagueiro. A gente vai trabalhando assim devagar, sem atropelos, para que a gente não atrapalhe aquilo que deu certo. Presidente, de fato, deixando as brincadeiras de lado, ontem aqui no Arena eu fiz uma menção a 2 postagens que estão na internet e até tem gente que questiona, a gente não deve abrir espaço para isso, porque é propagar o mal, mas uma das contas fake, obviamente com meu nome, propagando que o Atlético havia recebido uma proposta pelo Nacho, e é uma baita de uma mentira. Basta olhar o @ lá dessa postagem, isso rodou em grupo de WhatsApp, eu recebi de várias pessoas ontem me perguntando sobre a notícia, que na verdade foi uma notícia plantada por alguém que fez uma conta fake. Eu até denunciei, mas o Twitter, aliás, Twitter, Facebook e Instagram são responsáveis por muita coisa de ruim que acontece por aí, e raramente eles pagam por isso. Então eu não disse absolutamente nada sobre Nacho. E uma outra postagem que muita gente caiu também, uma pessoa fez uma conta no Twitter e ontem postou uma mensagem em inglês falando que o Di Maria de fato estava negociando com o Atlético. Eu falei com uma pessoa do Atlético, presidente, sobre essa questão do Di Maria, e
E essa pessoa do Atlético ficou profundamente irritada, dizendo que isso é um absurdo. Eu queria que você, desculpa tratá-lo por você, mas é que o senhor às vezes você mesmo não gosta, mas eu queria que você mesmo falasse para a torcida o que tem de verdade nessa questão envolvendo Di Maria, presidente, porque ninguém melhor que o presidente para confirmar ou desmentir de uma vez por todas essa informação. Ô Everton, eu até aproveito também para dizer que tem uma conta minha aí de Twitter, Instagram e não sei mais o que lá, é fake, tá? Eu não tenho rede social, a única coisa que eu uso no celular é para fazer ligação, zap e e-mail, mais nada. Então já me mostraram aí que tem uma conta minha também sendo divulgada aí que não existe. Lamento aí que também você foi vítima aí dessa fake. Mas em nenhum dos dois casos existe absolutamente nada, zero, né? Di Maria não faz parte aqui das nossas pretensões, até por sermos realistas, e ele é um jogador que está jogando hoje num dos clubes que tem o melhor elenco, um dos clubes que tem o melhor elenco do mundo, né? Um jogador aí desejado por muitos clubes europeus, e a gente sabe o tamanho das nossas condições e que ele, nesse momento, não cabe em nosso bolso. E também do Nacho, que não existe nada, até falo graças a Deus, né, porque ele continue, né, porque é um craque, é um jogador espetacular dentro e fora de campo, e entendemos que ele continue aí conosco por mais 2 anos, no mínimo, o contrato que nós temos com ele. Bom dia, presidente. Lohana Lima, aqui, satisfação ter o senhor aqui com a gente mais uma vez no 98 Esportes. A gente fala muito de chegadas, né, nesse período de fim de ano, fica uma expectativa em relação às possíveis contratações, mas eu queria abordar com o senhor justamente o outro lado, né? A gente sabe da necessidade no futebol brasileiro no geral, né, também de vender jogadores, né? E o Atlético é um time hoje muito visado, muito monitorado, até mesmo no mercado fora, né? E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, se o Atlético tem uma meta de venda de jogadores para o ano que vem, se vocês trabalham com essa possibilidade de perder, e sim, quantos jogadores desse elenco multicampeão do Atlético nesta temporada, e em relação especificamente a 2 jogadores que compõem elenco, o Johan e o Dylan Borreiro. O Dylan, ao que tudo indica, parece que tem conversas aí para ir para o Atlético Paranaense. O Johan também tinha algumas conversas para poder deixar o Atlético para ir para o Coritiba. Gostaria de saber, em relação a possíveis saídas de jogadores do time titular do Atlético, e como que vocês também estão remanejando esses jogadores que não tiveram muito espaço, até uma vez mesmo que o senhor disse que alguns já estão chegando, como é o caso do Ademir, do Guilherme Castilho, ou seja, para alguns chegarem, outros têm que sair, né? Bom dia. Bom dia, Lohane. Veja bem, nós não temos proposta pelo Dylan Borreiro. Eu estou vendo aí através da imprensa que o Atlético Paranaense tem interesse pelo jogador, e isso não é verdade. Quando vendemos o Hans para o Atlético Paranaense, o Mário Petralha me ligou. Ele ligou para o Rodrigo Caetano, nós fizemos uma negociação direto, não teve intermediário nem nada. Então eu acredito que se ele tivesse interesse, ele teria me ligado, porque ele é muito objetivo, eu também sou, né? E quando às vezes também, de repente, ligam direto, né, para o Rodrigo Caetano, 99% eles tratam com o Rodrigo Caetano, imediatamente ele me repassa, e não houve nada, absolutamente nada até agora. A questão do Johan, existe alguns clubes que têm interesse, sim, não só no Johan, mas em outros jogadores nossos, porque é um elenco, né, que tem grandes jogadores e nem todos podem jogar, evidentemente, no mesmo tempo, né? Então, os clubes ficam interessados nesses jogadores. Mas não chegou nenhuma proposta que tivesse, assim, o interesse do Atlético, do atleta, né? Nós demos uma pequena descansada aí ao pessoal do futebol, né? O Rodrigo viajou e eu estou tentando não ter nenhum contato com ele, evitar o máximo possível para que ele descanse.
e ele retorna logo no início do ano que vem, embora ele esteja de férias também até o dia 17, que eu fiz questão que ele ficasse, mas por telefone a gente vai conversando, né? E para que a gente trate alguns assuntos, mas não tem nenhum assunto de jogador que está para sair, que está já negociado, qualquer coisa assim, com exceção do Alan Franco, que já foi noticiado aí, nós já demos essa notícia, né? Então, os outros é tudo especulação, não tem absolutamente nada. Nós não temos uma proposta para qualquer jogador nosso, nenhuma. Muito bem, presidente, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Eu vou sair um pouquinho do campo, né? Para ir para um tema que também preocupa o torcedor, de certa forma, que vem sendo discutido nos últimos dias. O Atlético aprovou o orçamento aí nessa última semana e tem uma previsão da venda, inclusive, da outra parte do shopping, né? Que é o Diamond. O que pode acontecer de novo com relação a esse assunto? O shopping será vendido mesmo em 2022 e o senhor, como presidente do clube, se posiciona a favor dessa venda, contra? Como que está essa situação da venda do patrimônio, né, que o Atlético ainda tem, que são os 49% lá do shopping, né, do Diamond? Bom, isso aí, deixa eu voltar um pouquinho para me dar a resposta a Lohane também. Em relação à venda de jogadores do orçamento do clube 2022, nós precisamos de vender 140 milhões de reais em jogadores. Os jogadores. É uma necessidade, está no orçamento, e a gente precisa de fazer essas vendas. Mas, evidentemente, que dentro de negociações que sejam muito boas para o clube e para o atleta. O nosso orçamento, ele foi elaborado com a participação, né, da Ernst Young, a empresa que nos presta consultoria, é uma Big Four, e a gente tem ela como uma consultora e aquilo que ela nos propõe, a gente debate o assunto, evidentemente, e a gente respeita o trabalho dela, até por isso ela está nos dando consultoria, né? Não justificaria a gente ter uma empresa que te dá a consultoria e você faz o que você quer e não escutando ela. O que acontece é da seguinte forma: a gente sabe que nós temos uma dívida alta, né? O índice de endividamento nosso é muito alto, embora seja uma dívida real, é aquilo que a gente apresenta, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada a ser colocado depois, nada, é aquilo, né? E aquilo é verdadeiro. O que aconteceu é que nós trabalhamos muito, fizemos muitas negociações com credores, muitos bons resultados dentro de campo também, que rentabilizou muito o clube, as negociações do nosso departamento de negócios, né, comandado pelo Leandro Figueiredo, é um craque nessa área. Se ter uma ideia, no orçamento do ano passado, tinha para que a gente arrecadasse um determinado valor com o departamento de negócios. Nós conseguimos em 2021 3 vezes mais o que estava previsto. Mesmo assim, a gente não vai conseguir abaixar a dívida do clube. Embora nosso PL, que é o patrimônio líquido, o que importa, vai aumentar bastante em relação ao do ano passado. Isso quer dizer, no geral, o clube ficou mais rico. Então, a Ernst Young fez um estudo simples de entender. Se a gente fizer uma negociação do Diamond, nós vamos acelerar o pagamento das nossas dívidas. O Diamond está avaliado em um determinado valor, mas está no nosso venda de ativos 350 milhões. Vamos trabalhar que o Atlético faça a venda de 350 milhões. O Atlético vai pegar esse valor e vai pagar 350 milhões de dívidas. Isso não é para comprar jogador, não é para gastar o dinheiro ou outra coisa, a não ser pagar dívida. Essa dívida que a gente consegue pagar com a venda do Diamond, ela nos custa
próximo de 50 milhões por ano de encargos, juros e correções. Isso significa que o Atlético, pagando essas dívidas, não vai ter uma despesa de 50 milhões por ano. Quanto que o Atlético arrecada? E me pergunta, bom, mas o Daimo, o Atlético tem uma rentabilidade, uma receita mensal por ser dono de 50% do Daimo, é verdade. Quanto é que o Atlético recebe no ano? 10 milhões. Então nós temos um ativo, um patrimônio, e se a gente vender, a gente deixa de pagar 50 milhões de juros e ao mesmo tempo deixa de ter uma receita de 10. Então a gente tem um ganho de 40 milhões. Isso cabe a nós, né, diretoria executiva, fazer um estudo, apresentar ao conselho. O conselho é que vai decidir. A diretoria executiva, o presidente e o vice-presidente, doutor Zé Murilo, nós não vendemos nada, porque nós não temos autoridade para vender, nós não temos autonomia para vender. E vende ao conselho. Mesmo assim, nós temos 420 conselheiros. Eu vou colocar o número redondo aqui para fazer a conta fácil. Precisa de 2/3. Então, nós precisamos de 280 votos positivos, aprovando. Não é presentes na reunião, na Assembleia, não. Se tiver lá 280 conselheiros na Assembleia, os 280 tem que aprovar. Se tiver 279, os 279 aprovar, não vai ser aprovado porque precisa de 280. Né? Não é, então, acho que está bem claro aí, né, para não ser redundante. Então, é isso. Então, cabe a gente, né, apresentar aquilo que é melhor para o clube e o conselho decide. Né? Se me perguntasse, Sérgio, se o Atlético fosse seu, uma empresa sua, o que você faria? Eu venderia. Porque eu vou deixar de gastar 50, deixo de ganhar 10, mas me sobra 40. Em 7 anos, 8 anos, se a gente continuar dessa forma, a gente perde o shopping. Né? Todo ano você está pagando tanto para ter esse shopping, né? E então é isso aí, né? Eu não posso deixar. Nós tentamos esse ano, 2021, trabalhar e fazer todas as coisas assim que a gente entende que é o melhor para o clube, e tentamos ver se a gente conseguia diminuir essa dívida. Não conseguimos, embora o clube ficou mais rico. Né? Não podemos esquecer disso, não. Se nós não conseguimos, é porque a gente vê que o ano que vem a gente pode também não conseguir, vai ficar essa dívida aí. Então vamos acelerar o processo. Né? Eu tenho experiência muito na minha vida, até por ajudar algumas pessoas, às vezes passa com alguns problemas de gestão de empresa, né? E às vezes as pessoas, já aconteceu muito assim, que as pessoas em determinado momento tinha um patrimônio, conseguia pagar a dívida, aí ele foi segurando, depois de um certo momento o patrimônio não pagava nem 1/3 da dívida que ele tinha, quebrava e ainda ficava devendo. Então é isso aí, né? Cabe a nós apresentarmos, nada mais do que isso. E apresentamos com fundamentação do que a gente acha que acontece, né, com a venda. O conselho resolve. CJ? Pois não, presidente, pode seguir, desculpa. Não, mas foi claro aí? Tem alguma pergunta para que eu às vezes posso ficar em dúvida? CJ vem na sequência. Não, tá tranquilo. Bom dia, presidente, prazer receber o senhor aqui. Como eu sei que o tempo é meio curto, eu já vou aproveitar e emendar 2 aqui, até porque elas também não são respostas longas. Achei até que o senhor ia chamar o Everton aí de Sampaoli, com essa lista que ele passou aí, acho que é só o Sampaoli que te pediu tanto nome, hein? Depois você pode chamar ele aí de insaciável também. Só nome bom, né? Mas o Everton é bom. Se o Rodrigo Caetano sair, você pode chamar o Everton aí, que consegue fazer o trabalho também. Brincadeiras à parte, presidente. Esse é o lugar do presidente também. Está habilitado. O presidente, eu
vou aproveitar aqui 2 perguntas, né? A primeira é que ontem vi muitas notícias, vim acompanhando sobre também uma relação que o América tem com o Atlético, acho que tanto com o Salum quanto o Alencar, vocês aí do Atlético têm uma proximidade, um diálogo bom, ao meu ver. Será que poderíamos ter a possibilidade de jogadores do Atlético indo para o América? Será que o senhor acha isso viável? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como nós estamos na capital, 2 times dos 3 estão em processo dessa transição para a SAF. Cruzeiro já adquirido, América em vias de... E aí, ouvindo a sua opinião, a opinião oficial do clube, de gente que mexe direto com o futebol, qual é a opinião do Sérgio Coelho sobre essa SAF? Acha que é um futuro bem próximo para o Atlético? Não acha tão viável assim? O que vocês já discutem? É sempre bom ouvir a sua palavra sobre SAF. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Vamos lá. O pessoal do América, né? O Alencar, o Max Salum, são nossos amigos, né? Particularmente meu, são 2 pessoas que eu gosto muito deles e de muitos anos a gente tem uma relação de amizade. E se tivermos algum jogador no nosso elenco que possa ser emprestado para o América, assim faremos com muito prazer. 2 razões, né? O jogador já está aqui em Belo Horizonte, é mais fácil, desde que ele tenha interesse também, é claro, e também porque o América é uma grande vitrine, é um time organizado, um time que está crescendo, né? Ele pode ajudar a valorizar o nosso ativo, o nosso patrimônio. Então, se houver interesse do América, do atleta e do Atlético, né, evidentemente, sendo jogadores que liberados aí para ser emprestado por comissão técnica, pela diretoria de futebol, pode existir essa possibilidade, sim. Procura não teve ainda, né? Procura de algum nome não teve. Procura de algum nome. Não falamos em número nenhum. Eu conversei essa semana, início da semana, com o Salum, mas foi uma outra coisa que até coisa que não é nada de atlética, de negócios nossos. E saiu esse assunto, falando assim, olha, vamos esperar o Rodrigo Caetano voltar, a gente bate um papo, ver o que pode ser feito. A questão da SAF... Pode seguir, presidente, perdão. A questão da SAF, o nosso entendimento é que todos os grandes clubes do Brasil vão virar SAF. Para virar SAF, também é uma decisão que é do Conselho, não é da diretoria executiva. O Conselho tem que aprovar e é preciso que se prepare o clube para virar SAF, né? Eu acredito que, assim, pelo que eu tenho conversado com o Salu, ele já está fazendo isso há 2 anos. Tem 2 anos que ele está preparando o clube. A gente entende que a gente precisa de estudar. Nós estamos estudando bem a lei, ela é recente, né? E vamos preparar muito o Atlético para uma possível mudança aí, né? Virando o SAF. É um processo que ele não é simples, né? Mas ele vai ser de extrema necessidade para todos os grandes clubes do Brasil, no nosso entendimento. É o entendimento meu, do Rubens, do Ricardo, do Rafael, do Dr. Zé Murilo, do Renato Salvador, né? Da nossa diretoria lá, comandada pelo CEO Pínio. Então, nós já estamos preparando o Atlético, não por causa da SAF, né? A gente já vem fazendo um trabalho de ter o Atlético como uma empresa, e isso vai nos ajudar muito no futuro se a gente vier a virar uma SAF para o Conselho. Abido. Presidente, bom dia. Eu gostaria de saber primeiro, com relação a esse título de 37, né, que voltou à tona agora com a conquista do triplete do Atlético, né? O que é que o presidente, eu quero saber do presidente, o que é que o presidente acha de fato da Copa dos Campeões de 1937 conquistada pelo Atlético? Bom, deixa eu deixar bem claro aí o que já foi feito. Nós temos a nossa área de comunicação, que temos um profissional lá, o Emerson,
ele tem uma memória e ele é muito estudioso, e ele tem toda a documentação que comprova que em 37 houve um campeonato e o Atlético foi campeão. Nós fizemos um processo de tudo isso e entregamos uma pessoa na CBF para que desse uma analisada sem nenhuma formalização, não foi um ofício, não foi um pedido, não foi nada. A gente está olhando. Eu acredito assim, o campeonato começou brasileiro em 71 e depois houve um reconhecimento da CBF de alguns títulos disputados anteriormente que não tinham o nome de campeonato brasileiro. E se isso aconteceu para com os outros times, e se o Atlético tem o direito, né, eu acredito que a gente tem que defender os interesses do Atlético e pedir que reconheçam também. Mas é preciso que a gente estude mais detalhes isso aí e não pagar um mico, né? A gente não vai colocar isso aí que nós estamos pedindo de qualquer forma. Não. O dia que se a gente vier oficializar isso aí, é porque nós vamos ter toda certeza que a gente está pedindo exatamente o que o CBF já fez para os outros clubes. Muito bem, presidente. Nós alinhamos aqui um horário com a assessoria, vamos cumprir, que o acordado precisa ser cumprido. Te agradeço muito pela participação, mais sucesso ainda no próximo ano e tomara que o Atlético se alinhe também nas questões, já que você destacou a questão da dívida, que é pesada, é alta. O Conselho vota num futuro próximo aí a possível venda do Diamond e o pagamento, principalmente para se livrar dessas altíssimas taxas de juros aí, em torno de 50 milhões ao ano. Muito obrigado pela participação. Um ótimo Natal para o senhor, toda a família, e um 2022 ainda mais próspero, presidente. Um abraço. Obrigado, um abraço para todos vocês. Desejo a toda a família da 98 aí, né, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Fico muito feliz de participar de um programa de credibilidade igual de vocês e tenho certeza que estou sempre à disposição, assim, convocado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Vamos seguindo. Tá, então, o presidente Sérgio Batista Coelho conosco aqui no 98 Esportes, que dá um tempo, mas é rapidinho, volta na sequência.